Olá, desbravador, que bom estar com você aqui para juntos estudarmos um pouquinho mais da Bíblia, tá certo? Nós estamos começando agora uma série de estudo, são 13 temas que eu e você vamos passar juntos no decorrer desse ano. Esse aqui é o nosso guia de estudo, então, diretor, preste atenção, o seu desbravador tem que ter ele na mão para ele poder acompanhar, ok? Você tem que providenciar esse diretor e eu acredito que você já está com o seu aí, porque sem ele não tem como. Tá bom? Para você que está entrando no clube agora, talvez você esteja curioso com algumas coisas e você não conhece muitas delas. E uma delas, a bússola. Já viu? Eu sei que você já é do clube, você conhece. Conhece certinho a bússola? Para que serve uma bússola? A bússola ela é composta de alguns equipamentos, eu posso dizer assim, que nós temos aqui os pontos cardeais, que marca lá norte, sul, leste, oeste. A bússola ela funciona com um ponteiro ou uma agulha e ela sempre vai apontar para o norte, certo? Quer ver aqui, ó? Ó, dá uma olhadinha aí. Esse aqui é o nosso norte. Claro que aqui não vai ser preciso, porque como ela funciona com o magnetismo, é o mesmo sistema do ímã, tem muitos ferros aqui, equipamento elétrico, ela dá interferência. Mas sabe para que serve a bússola? Para que eu encontre o caminho certo, para que eu consiga chegar na direção ou no local que eu preciso, tá certo? Você vai aprender a mexer com essa bússola, tá bom? Pegar as coordenadas aqui, os azimutes, tudo isso, manusear a bússola para que você encontre o caminho. Mas hoje eu não quero falar dessa bússola, eu quero falar de uma outra bússola, essa daqui, a Bíblia Sagrada, tá bom? Então quero convidar você para fechar os seus olhos, para que antes de abrirmos a nossa Bíblia, a nossa bússola, nós possamos pedir a direção de Deus. Vamos orar? Querido Deus, estamos agora unidos com a nossa Bíblia na mão, porque queremos conhecer ela um pouquinho mais. Por isso nós te pedimos que dirija esse estudo de hoje, Senhor. Nos dê o conhecimento, o entendimento para que possamos melhor manusear a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Para que serve a Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Para que serve a Bíblia? Na sua liçãozinha aí não tem o texto, mas o que eu gostaria que você escrevesse, que você anotasse e você lesse depois. Salmos, capítulo 119, os versos 105. Salmos 119, verso 105, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você que já acampou, está acostumado, você gosta de usar a lanterna, né? Precisa usar ela ali para mostrar o caminho, o buraco, o que tem ali no acampamento. Assim é a Bíblia. A Bíblia ela é útil para nos mostrar o caminho onde devemos seguir. E através desse caminho eu quero convidar você a me acompanhar aqui agora, ok? Vamos lá então na nossa lição, pegou a sua aí? Só algumas curiosidades para que você conheça um pouquinho mais da Bíblia. Você vai ter na sua liçãozinha aí que diz o seguinte, ó. Os livros do Antigo Testamento foram unidos por Esdras e no Novo Testamento pelos primeiros cristãos após a morte dos apóstolos, tá? A Bíblia ela é composta de 66 capítulos ou livros, né? Melhor assim dizendo. 66 livros. 27 compõem o Novo Testamento e 39 o Antigo Testamento. Eu diria para você que Novo Testamento e Antigo Testamento, acho que a melhor divisão da Bíblia é o seguinte: antes de Jesus e depois de Jesus, porque a Bíblia ela é um todo. Olha lá, a pergunta número 1. Para conhecer o caráter e o plano de Deus, precisamos de uma revelação especial, que ocorreu de duas maneiras. Vamos lá na Bíblia? Hebreus, capítulo 1, os versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A pergunta nossa aqui é: para conhecer o caráter e o plano de Deus, precisamos de uma revelação. Vamos responder lá? Olha lá. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, certo?
E aí continua aqui. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do... Respondeu aí já? Ah, eu sei que sim, olha lá, por meio do Filho. Certo? Deus tem a maneira de falar. Mas hoje nós não temos mais os profetas e também Jesus já não está aqui pessoalmente conosco, ou corporeamente, certo? Como é que Deus nos fala então agora? De que maneira? Vamos lá, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, que diz o seguinte: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Lembra que eu disse que a Bíblia tem 66 livros, 27 do Novo Testamento e 39 do Antigo Testamento. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores diferentes, em um período de 1.500 anos, em épocas diferentes. Houve um período da história que ficou 400 anos sem um profeta, sem alguém para poder escrever a Bíblia. Ok? Conseguiu entender? Como esses homens escreveram num período longe, diferentes, em lugares diferentes, épocas diferentes? Pedro nos diz que tudo que foi colocado na Bíblia foi por inspiração de Deus. Ah, você vai fazer na sua classe aí a inspiração ou revelação, inspiração e iluminação para que você entenda a Bíblia. Vai ter no momento aí da sua classe e você vai estudar sobre isso. Na tua liçãozinha também tem uma sequência. É só você seguir, tá certo? Então a Bíblia não foi dada por vontade de homens. Não foi os homens que falaram, vou escrever esse livro e achar bonito. Não, Deus conduziu todas as coisas, ok? Por intermédio do Espírito Santo. Num estudo para frente, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas pessoas. Tá? Vamos continuar aqui? Segunda pergunta aqui. Deuteronômio, está pedindo para ler. Acha lá, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Pode voltar ali. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Deuteronômio. Achou aí? Ele faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros. E aí vem uma outra curiosidade para você. Sabia que o primeiro livro que foi escrito foi o livro de Jó? Foi escrito por Moisés. Se dá autoria a Moisés a escrita do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Jó. E depois ele escreveu os outros 5 livros, que é conhecido como Pentateuco, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Achou já então? Beleza? Vamos seguir aqui. Deuteronômio capítulo 8, verso 3, diz o seguinte: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que se procede da boca do Senhor viverá o homem. Quando você vai no livro de Mateus, você pode pegar na tua lição aí, capítulo 4, verso 4, Jesus estava lá no deserto. Vocês lembram da história? E aí chegou Satanás, disfarçado de um anjo, colocou uma pedra na mão de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus citou o livro de Deuteronômio, ou capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, está escrito. Está escrito, nem só de pão. Sabe, a Bíblia é o alimento do cristão. E para nós, desbravadores, nós não podemos viver sem a nossa Bíblia. Se você quer saber o caminho que você precisa andar, se você quer saber como encontrar esse Deus, esse Jesus, você precisa conhecer a Bíblia. E para isso você precisa tirar um tempinho, deixar um pouco o celular, a TV de lado. Tira um tempinho, estuda esse livro, para que você possa conhecer um pouco mais sobre Deus. Tá certo? Mas aí você diz, como eu vou estudar a Bíblia? Como é que eu vou conhecer? Vamos lá em Isaías, capítulo 28, verso 3. Ok? Está lá na terceira pergunta da tua lição. Isaías 28, 13. Isaías vem logo depois ali, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, aí vem Isaías, tá certo? Isaías 28, verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes dará preceito sobre preceito, preceito e mais preceito,
regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Você viu que até agora nós vemos um pouco de texto aqui de Deuteronômio, fomos lá em Pedro, Hebreus, Mateus. Ou seja, para que você estude a Bíblia, você tem que pegar um assunto e estudar o quê? Um pouco aqui, um pouco ali. Pegue vários versos da Bíblia e siga o assunto. Eu conheci um colega, quando eu trabalhava numa oficina mecânica, e ele disse que tinha uma pessoa que ele lia a Bíblia da seguinte maneira, ele abria a Bíblia assim e dizia o texto que ele achava era o texto que ele devia ler. E um dia ele foi ler a Bíblia, ele pegou e abriu e disse, olhou, caiu naquele texto, e Judas foi e se enforcou. E aí ele olhou, falou, opa, fechou a Bíblia, falou, não. Aí ele abriu de novo e achou naquele verso que diz o seguinte, vai você e faz o mesmo. Aí ele ficou preocupado e fechou a Bíblia de novo, e ele abriu novamente e encontrou outro verso que diz o seguinte, o que tem de fazer, faze-o depressa. Você percebeu que são 3 versos, em contexto diferente, não tem nada a ver o assunto. Quando você lê aleatoriamente, você não vai chegar numa conclusão. Então pega um assunto, lê um verso aqui, outro ali. Se você usar apenas um verso, ele não vai trazer toda a verdade. Compare um pouco antes, um pouco depois, toda a Bíblia. Tá certo? Toda a Bíblia. Olha só, o que diz 2 Timóteo 3,16. Também não tem na sua lição. 2 Timóteo 3,16. Não está aí, mas anote para que você possa ler. Vamos lá, 2 Timóteo 3,16. Está lá pertinho do livro de Hebreus. Vamos aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então você olha e fala assim, mas tem gente que diz que é só o Novo Testamento que vale. E agora, vale só o Novo ou o Velho? Ou vale tudo? De acordo com a própria Bíblia, diz o quê? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Vou usar uma ilustração com você aqui, ó. Eu tenho uma barraca comigo aqui. E eu sei que você sabe montar a barraca, e se você não sabe ainda, não esquenta a cabeça. Você vai aprender loguinho. A barraca ela é composta, eu estou usando a barraca iglu, para 2 pessoas, ela é pequena, eu não vou montar aqui, o nosso espaço não permite. Mas a barraca aqui ela é composta de 2 partes, as fibras e a lona. Eu não consigo montar a barraca só com a fibra, eu consigo? Claro que não. Só consigo montar só com a lona? Eu posso até amarrar um sisal, umas cordinhas, pendurar, mas não vai ficar legal. Se vir chuva, eu vou me molhar. Porque a barraca ela é composta de 2 partes, a fibra e a lona, ok? Se eu usar as 2, a minha barraca vai ficar perfeita, eu vou poder colocar o meu saco de dormir, entrar lá dentro e mesmo que chova, eu vou estar confortável, certo? Da mesma maneira, a Bíblia é composta de 2 partes, como já dissemos, Antigo e o Novo Testamento. Um completa o outro. Entendeu? Beleza? Então toda a Bíblia é inspirada por Deus. Você tem que usar toda ela. Tá certo? Vamos seguir aqui então, para nós concluirmos. Já aprendeu a mexer sua Bíblia? Aqueles que não conhecem ainda da Bíblia, você vai ver o seguinte, a Bíblia tem os livros e ela é dividida por capítulos e versículos. Os números grandes referem-se ao capítulo e os pequenos aos versículos. Então o diretor dá um suporte aí para o seu desbravador, os conselheiros, a equipe da diretoria, ajuda aí aqueles que não conhecem ainda, eles manusear bem a Bíblia. Tá certo? Já deu para nós termos uma noção do que é a Bíblia e para que ela serve. A Bíblia é a nossa bússola. Ela que nos mostra o caminho que vai nos levar até o céu. Havia um homem que morava numa pequena chácara, um sítio, e ele tinha um riacho, passava no fundo da sua casa, e um dia suas crianças brincando acharam uma pedra escura, um tanto diferente, ele levou, guardou aquela pedra ali, e um dia passando um velho, já um senhor de idade, um ancião, começou a conversar com ele e disse o seguinte, olha, tem uma pedra que a pessoa, se achar essa pedra, ela é conhecida como diamante. Ela vai ser uma pessoa muito rica.
Aquele velho foi embora e esse homem então começou a pensar, onde eu vou achar esse diamante? Então ele decidiu vender sua casa, sua terra, pegou sua esposa, os filhos, deixou na casa de um vizinho e ele saiu pelo mundo à procura de um diamante, porque ele acreditava o seguinte, se ele achasse o diamante, ele seria uma pessoa muito rica e consequentemente achava que seria mais feliz. A história diz que esse homem gastou todo o dinheiro que ele tinha e não achou o diamante. Em um navio, ele voltando para casa frustrado, ele então se atirou ao mar e tirou a própria vida. O homem que comprou o seu sítio, um dia estava na casa, tinha os móveis, tudo estava ali dentro. Esse mesmo ancião, passando por aquele local, ele entrou, começou a conversar e disse, olha, cadê aquela família que morava aqui? E o homem disse, olha, ele vendeu tudo e saiu atrás de um tal de diamante, disse que é uma pedra muito valiosa. E eles conversando, e aquele velho então viu, porque o homem havia tirado aquela pedra que o outro havia achado, escura, e ele viu a pedra estranha, começou a conversar com ele e disse, aí essa pedra? Ele falou, o dono deixou, o filho dele achou aqui no rio. E ele quando pegou a pedra, era um grande diamante. Diz a história que naquele local foi montada uma das maiores minas de diamante que existe até o dia de hoje. Sabe, desbravador, a gente muitas vezes busca felicidade, busca coisas para preencher a nossa vida e saímos fora buscando tudo, sendo que nós temos dentro de casa. A Bíblia, ela nos traz alegria, a Bíblia nos traz o caminho certo, a Bíblia nos traz orientação para a nossa vida. E eu quero fazer um convite para você agora. Eu não poderia terminar esse momento agora sem dizer para você, você quer tirar tempo agora para estudar a Bíblia? Quer você todos os dias estudar esse livro? Se você quer, então diga o seguinte, eu quero. Ouviu aí, diretor? Cola nesse cara que ele é esperto. Tire tempo, estuda esse livro, porque ele vai trazer para você a orientação que você precisa. Ele é a nossa bússola, que vai nos levar até o céu. Posso orar por você? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque na sua imensa sabedoria, o Senhor deixou para nós a Bíblia, ou orientações para que nos levasse até a Ti e, consequentemente, chegássemos ao céu. Hoje, nós, desbravadores, aprendemos um pouco como manuseá-la e para que ela serve. Então, ajude cada um deles, Senhor, a tirar tempo todos os dias para estudar esse livro. E que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor possa dar a eles o entendimento que eles precisam. Continue conosco, abençoe o nosso clube, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Foi muito bom passar esse momento com você, desbravador. Espero você no próximo encontro. Você conhece o seu diretor? Então, no nosso próximo encontro, eu vou apresentar ele para você. Tá certo? Valeu! Maranata!